Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui em nosso canal, o último vídeo do ano, a retrospectiva 2020. Eu estou aqui com uma camiseta apertada, essa camiseta é do Arnold Classic de 2016 ou 2017. Ela está aqui autografada por Flex Wheeler e por Lee Haney, 8 vezes Mr. Olympia. Eu tive a honra de conseguir vários autógrafos legais e acredito que aqui nas minhas costas tem do Dexter Jackson. É uma camiseta que eu guardo aqui comigo, uma camiseta que tem boas lembranças. E é uma camiseta branca para passar o final de ano aí, o último dia. Deseja paz, né, pessoal? Porque esse ano foi complicado, esse ano foi um ano muito difícil. Não tem como fazer a retrospectiva 2020 sem falar da pandemia. A pandemia que afetou tanta gente, que prejudicou tanta gente, inclusive a mim. Aqui em casa a gente foi muito prejudicado, perdemos 2 membros importantes da nossa família. Mas enfim, falando sobre o nosso esporte teve diversas mudanças, muitos campeonatos cancelados, muitos campeonatos adiados. Foi uma reviravolta, muito atleta queria competir esse ano, nem competiu. Inclusive o Mr. Olympia foi afetado por isso. Primeiro ele mudou de data, mudou de setembro para dezembro. Depois ele mudou de local, do Orleans Arena para o Planet Hollywood. Aí também não ia dar certo a fiscalização, o governo, tudo começou a impactar nessa decisão e aí eles tiveram que mudar para Orlando. Então o evento acabou acontecendo em Orlando. Bom para os brasileiros, que é mais perto, mas nem tão bom assim, porque nem estava dando para viajar. Vamos ver se nos próximos anos ele continua sendo em Orlando, porque daí vai ser mais perto para os brasileiros chegar, mais barato também, é uma possibilidade, vamos pensar nisso. Mas a pandemia se iniciou no dia 28 de março. A pandemia não, a quarentena. Tudo fechou, tudo mudou, e aí nada mais pôde acontecer. Inclusive nesse mesmo dia, no dia 28, nasceu o meu filho Caio, o meu segundo filho. Então foi um dia bem conturbado e ao mesmo tempo muito especial para mim. Hoje eu tenho 2 filhos, então eu tenho um pouco mais de história para contar. Mas a partir desse momento, as competições começaram a ser canceladas, adiadas. Então isso mexeu com muita gente ficou sem treinar, sem trabalhar. Muitas pessoas acabaram passando grandes dificuldades financeiras e isso fez com que muitos atletas desistissem de competir esse ano, então foi uma coisa bem complicada. Mas antes da pandemia acontecer, da quarentena se iniciar, nós tivemos o Arnold Classic Ohio e nele os brasileiros deram um show. Eu espero não esquecer de ninguém aqui, mas Isa Pessini foi campeã, Natália Coelho foi campeã, Franciele Matos foi campeã wellness, a primeira campeã wellness da história do Arnold Classic Ohio. Aliás, foi a primeira vez que a categoria chegou no Arnold Classic Ohio e tivemos logo de cara uma brasileira sendo campeã. Ela conquistou o seu Procard lá. E Fábio Giga, nosso gigante Open, que foi lá e deu um show e conquistou o seu Procard também, da maneira mais difícil, uma das maneiras mais honrosas de se conquistar um Procard, que é no Arnold Classic Ohio. Então foi incrível isso no início do ano e com certeza foi um dos acontecimentos, um dos eventos mais importantes do primeiro semestre. Aí, pandemia, quarentena, tudo fechou, tudo parou, tudo adiou, a quarentena foi se estendendo e as competições voltaram a acontecer só depois de agosto. E aí os shows começaram a voltar aos poucos, mas com restrições, com uso de máscara, com afastamento, sem público, e isso acabou gerando confusão, gerando dúvida, gerando conflito. Mas as competições começaram a acontecer, começaram de uma forma adaptada, ser transmitida online, ser transmitido via stream. Algumas aconteceram meio que no escuro, sem ninguém saber, para a prefeitura, para que os órgãos sanitários não intervissem no local. Aconteceu, por exemplo, na Coreia, teve um show profissional lá às escuras. Então foi uma tentativa assim, muito difícil dos promotores conseguirem fazer os shows profissionais, porque precisava ter os shows profissionais para qualificar os atletas para o Olímpia. Tanto é que começou a ficar menor a janela de campeonatos, as oportunidades de qualificação. Então o Europa Pro, por exemplo, ele optou por dar 3 vagas para o Mr. Olympia em cada categoria. Então isso fazia com que mais gente se qualificasse num mesmo show. Então foi isso que aconteceu e foi a competição em que o Rafael Brandão e o Marcelo Cruz foram lá competir. Teve também o Gabriel Zancanelli, o Eric. Então foi um time de brasileiros competir lá e no Europa Pro o Rafael Brandão conquistou a sua vaga
para o Mr. Olímpia. Ele ficou em terceiro lugar. Muita gente ainda diz que ele merecia ter vencido, ou pelo menos em segundo. A gente imaginava que ele iria vencer, ou ficar pelo menos em segundo, porque no primeiro confronto com o James Hollinsheed, ele ficou lá, lado a lado com ele, terminou as prévias no centro do palco, ao lado do James, batalharam os dois lado a lado e a gente imaginou que o Brandão ia ali ficar pelo menos com o top 2 naquele dia. Mas nas finais o Lucas Osladil entrou na frente e passou o Brandão, ficando com a segunda colocação. Mas mesmo assim, a merecida vaga veio para o Rafael Brandão, uma honrosa vaga. Fazia muito tempo que o Brasil não tinha um brasileiro no Mr. Olímpia, mas ainda não teve, porque infelizmente ele não pôde participar. Algumas semanas depois voltou para o Brasil, tentando se recuperar, tentando voltar à rotina. Foi detectado nele, né? Foi constatado, atestado o Covid-19 nele, e isso atrapalhou totalmente a sua preparação e ele teve que abrir mão do sonho por enquanto, né? Ele vai deixar para um melhor momento, infelizmente não foi dessa vez, mas ele fez todo o possível, ele tentou treinar, ele tentou fazer tudo o que podia, mas o vírus nele prejudicou muito. Ele já tinha problemas respiratórios, teve que fazer, acho que, cirurgia de desvio de septo, começou a atrapalhar muito o cardio dele, o fôlego, ele não conseguia treinar, não conseguia respirar, e por isso ele acabou perdendo várias semanas de treino. E a gente sabe que numa reta final para o Mr. Olímpia, cada dia conta, cada refeição conta, cada treino conta, então por isso ele optou por não participar desse ano. Então persiste ainda aí esse jejum, esse intervalo, essa lacuna de tempo muito grande de um brasileiro Open competindo no Mr. Olímpia. Mas vamos torcer para que dê tudo certo, que no ano que vem ele consiga. E não só ele, nós temos agora muitos outros atletas profissionais brasileiros na categoria Open. Vamos torcer por todos eles, vamos apoiar o fisiculturismo brasileiro de uma forma geral. E por sinal, muitos novos atletas profissionais, atletas brasileiros conquistaram seu Procard esse ano. As competições foram adiadas e elas acabaram acontecendo agora em novembro. Teve campeonato Muscle Contest um atrás do outro, todo final de semana teve competição. E nesse curto período de apenas 30 dias, mais de 40 Procards foram concedidos entre todas as categorias Open e também o Master Brasil. O Caramelo me ajudou hoje a fazer um review de tudo que aconteceu em novembro, e aconteceu muita coisa. Muitos novos campeões, muitos novos atletas foram premiados, foram coroados, novas atletas wellness, mas um grande marco foi esse Master Brasil, porque foi um campeonato pela primeira vez na história acontecendo no Brasil, dando Procards para atletas da categoria Master. Mas vão falar assim, desperdiçando Procard, dando Procard à toa, esses caras não vão competir. Não interessa, pessoal. Procard, para muitos ali, era o sonho, era a meta de vida, era aquele cone, a graduação da faculdade. Imagine você ter uma carreira de 10 anos de fisiculturismo e sempre quis ter o Procard, mas a federação antiga te prejudicava, não deixava você ir além, não deixava você conquistar o seu Procard e aquele diploma não vinha. Então agora, esses atletas com a idade já um pouco mais avançada, não mais naquele ritmo todo, ainda conquistar esse Procard é uma realização, é um sonho, por mais que eles não venham a usar. Mas ele ter lá na prateleira, na parede da casa dele, estampado esse Procard, vale muito. Então, imagine se Norton James, Fernando Sardinha, Pedro Lima, Isaac Balbi, Jorlan, se esses caras tivessem tido essa oportunidade que os atletas tiveram nesse ano de conquistar o seu Procard 5, 10 anos atrás, como é que seria a vida desses caras? Como é que seria o esporte aqui no Brasil se a gente tivesse já, há uns 5 anos atrás, mais brasileiros competindo lá fora? Então a gente tem que valorizar e apoiar essa nova fase do Brasil, esse número grande de Procards acontecendo, porque antes era muito raro isso acontecer. E se isso está acontecendo, é uma conquista, é a oportunidade sendo dada para todos. Nos Estados Unidos, lá fora, sempre foi assim. Procard o ano inteiro, as oportunidades, as janelas sendo abertas e os americanos aproveitando, pegando, e novas safras de atletas profissionais surgindo. Mas aqui no Brasil a safra era rara, dificilmente saía algum atleta profissional daqui. Agora está saindo muitos atletas profissionais daqui, como por exemplo a Etila Santiago, se tornou profissional aqui no Brasil no Muscle Contest e está lá, brigando, batalhando, vencendo lá fora, brilhando no Olímpia. Então, pessoal, vamos valorizar. Isso é algo extremamente importante que está acontecendo no Brasil e não tem como falar desses campeonatos, não tem como falar desses Procards sem mencionar Tamer El-Guindi. Esse troféu aqui é uma réplica dele.
Tamer El-Guindi e Tarek El-Guindi da Muscle Content, que estão fazendo tudo isso, que estão trabalhando em prol do crescimento do fisiculturismo no mundo e no Brasil. Estão literalmente desbravando o Brasil, trabalhando em áreas que não eram trabalhadas, levando shows para os estados e cidades que não aconteciam, e shows de qualidade, shows com padrão profissional, um padrão que acontece lá fora, e eu tenho trabalhado com eles e tenho visto o empenho. Muitas vezes não sai como esperado, muitas vezes acontecem imprevistos. Esse ano eles se mataram para fazer acontecer esses campeonatos em novembro, e em meio a tanta dificuldade eles ainda conseguiram fazer excelentes shows. Inclusive eu tive a oportunidade de participar de um deles, então eu tiro meu chapéu para esses caras. Eu até brinco assim, falo que no passado tínhamos os irmãos Wader promovendo o esporte, e agora no futuro temos os irmãos El-Guindi, e pra gente é uma honra. Os caras são brasileiros, os caras estão trabalhando no Olímpia, os caras estão promovendo o Olímpia e promovendo shows aqui. Então isso é sensacional. Mas agora vamos falar do Mr. Olímpia, que aconteceu agora, quase na véspera do Natal, uma semana antes. Aconteceu em dezembro, uma coisa atípica. Aconteceu em Orlando, isso é diferente demais. E existe até a possibilidade de nos próximos anos o Mr. Olímpia migrar de países, talvez vindo até para o Brasil. Eu vi o Tamer El-Guindi falando sobre isso, que existe a possibilidade daqui uns 3, 4 anos ele vir para o Rio ou vir para São Paulo. O Brasil tem um potencial muito grande, o Brasil é apaixonado por esse esporte, tem poder aquisitivo para isso, promove grandes shows, promove grandes eventos. A gente viu o Arnold Classic 2019 ser um sucesso aqui na nossa casa, então por que não um Mr. Olímpia aqui? Torça por isso, eu vou estar torcendo também. E o nosso apoio ao esporte vai fazer isso acontecer. E no Mr. Olímpia teve muitas reviravoltas, teve muitos atletas ganhando pela primeira vez, atletas recuperando o título, que foi o caso do Brandon Harrison, que recuperou seu título. Tivemos na Classic Physique Chris Bumster mantendo o seu título, vencendo novamente, de bigodão, mantendo a classe, aquela postura. Então foi incrível. Uma surpresa também, o Breon caindo posições, né, de segundo. Todo mundo imaginava que ele ia brigar firmemente com o Chris, mas não. Quem passou à frente foi o Ruth, que fez uma apresentação divina, belíssima, como sempre. E aí o Breon ficou em terceiro lugar. Tivemos também a grande vitória de Sean Clarida. No Sean Clarida é um mini Ronnie Coleman, é um Ronnie Coleman compacto, ele tem grandes atributos, é um peso leve para a categoria que pode ser até 96 quilos, ele competiu com cerca de 81 mais ou menos. Alguém por favor comente o peso exato se souber. E é um físico extremamente volumoso para a estatura dele, ele é muito baixinho, mas ao mesmo tempo ele tem muita massa muscular. Então foi incrível ver esse cara vencendo caras mais pesados que ele, caras maiores, como o Ahmed Askanani, por exemplo, que é um freak para 212, então isso é incrível. Tivemos na categoria biquíni uma nova campeã, a Janet, e para a decepção de todos nós e surpresa, Isa Pecini ficou fora do top 5 e ficamos sem entender isso. Não entendemos assim ao certo ainda qual foi o motivo principal disso ter acontecido, mas os árbitros julgaram que ela não estava tão boa assim, que talvez ela estivesse grande demais, muito massa muscular para a categoria. Isso nos faz pensar, será que eles estão tentando mudar a categoria? Será que eles estão tentando baixar um pouco o padrão dela para que ela não se aproxime tanto da wellness? Dá pra gente ficar de olho aí nos próximos episódios, mas essa nova Mr. Olímpia, Miss Olímpia Bikini, pode se tornar o novo padrão. Então vamos ficar de olho, é uma categoria difícil de julgar, é muito subjetiva, as meninas são muito parecidas, são todas lindas, então a gente tem que ficar de olho nisso. Agora vamos falar da categoria Open, que foi sem dúvida o show mais especial da noite. Um show difícil de acontecer, foi difícil juntar um line-up de atleta, visto que as vagas foram acirradas. Muitos atletas novos chegaram ali, muita gente veio por pontuação, mas tivemos o grande retorno do Phil Heath e isso abrilhantou o evento. Ele veio todo marrento, todo parrudão na conferência, veio chutando balde, meio agressivo, falando até palavrão, mas caiu do cavalo e o tombo foi grande. Eu não sei se ele volta depois disso. Será que ele volta, pessoal? Comente aí o que você acha sobre isso. Porque ele estava depositando todas as fichas que ele seria o campeão desse ano, que ele atingiria a sua meta de se tornar 8 vezes Mr. Olympia, igual o Lee Haney, que assinou aqui minha camiseta, mas isso não aconteceu. A gente percebe que a idade está batendo nele, a barriga dele não foi controlada, não foi acertada, e dificilmente isso vai acontecer. Pode ser que se ele optar por um shape menor, a cintura dele fique mais controlada. Mas não sei se vai valer a pena, porque
o padrão agora é outro, o padrão agora é o Big Ramy, e um shape menor contra o Big Ramy vai perder se o Big Ramy estiver bem condicionado, porque o Big Ramy ele impôs agora um novo padrão. Se o Big Ramy não errar, esse é o cara a ser batido, um cara grande, com muita massa muscular e bem condicionado. Os outros atletas, para vencer ele, terão que estar na mesma condição de condicionamento, volume máximo dentro do possível, né? Porque a gente sabe que o padrão de estatura média dos atletas lá do Olímpia agora é baixa, o William Bonac é baixo, Hadi Chopin é baixo, o Flex que está chegando é baixo. Então, para esses caras vencerem o Big Ramy, eles têm que estar no seu limite de massa muscular, tem que estar full e ao mesmo tempo muito bem condicionado, e o Big Ramy errar. O Big Ramy tem que estar retido, porque se ele estiver bem condicionado, se ele manter esse shape ou melhorar, dificilmente os caras vão bater ele, porque ele vai ter todos os atributos. Ele vai ter volume, vai ter condicionamento e vai ter a simetria, a harmonia, que é um físico bonito, é um físico bom. Ele tem grandes proporções, tem perna grande, tronco grande, ele aumentou muito o dorsal, tem braços enormes e tem uma cintura fina em relação aos outros atletas também. Então, vai ser difícil os atletas baterem o Big Ramy se ele estiver bem condicionado. Se ele estiver bem condicionado, é um tanque de guerra ponta de linha. Então, pessoal, isso foi incrível. Big Ramy, o novo campeão do Mr. Olímpia, um campeão pela primeira vez na história do continente africano, do Egito, um cara de outra nacionalidade. Mas é isso, pessoal. Mas antes de eu terminar esse vídeo, eu falo também aqui que uma coisa importante que aconteceu esse ano para mim e para Horsepower foi eu ter realizado o sonho de pisar nos palcos. Participar dessas competições para mim foi incrível. Eu fiz uma preparação ao lado do Renato Cariani, que me apoiou desde o início, acreditou no meu sonho. Eu sempre amei esse esporte, eu sempre gostei disso, mas nunca tive tempo, condição, nem coragem de me aprofundar, de me arriscar, porque eu tinha muitos medos, muitos tabus, muita falta de conhecimento para iniciar, mas ele me encorajou, me incentivou, me ensinou desde cozinhar a aprender a comer direito, e eu acredito que isso foi fundamental para mim, porque a evolução psicológica e mental que eu tive nessa preparação foi muito maior do que a evolução do físico. Fizemos uma preparação que era para ser de 6 meses, em 11 meses, por conta do adiamento das competições. Minha primeira competição foi acontecer lá no dia 21 de novembro, no Muscle Contest Brasil, mas foi uma experiência incrível, eu fiquei feliz demais. Semanas depois, e 2 semanas depois, eu fui para o Mr. Santos, que é um campeonato histórico no nosso país. Quem já participou desse evento sabe da magia que é aquele lugar, que é aquele evento. É um dos campeonatos mais tradicionais do mundo. Acredito que deve ser o primeiro, o número 1, né, do campeonato, de número de edições ininterruptas, que nunca parou de acontecer. Esta já é a 66ª edição do evento, o número 66. Então, para mim foi uma honra participar desse evento. Eu fiquei muito feliz. Teria participado também uma semana depois do Rafael Brandão Classic, mas infelizmente ele foi cancelado, foi adiado, né? Vai acontecer em março, no dia 14, se eu não me engano, e eu não estarei lá para competir, mas estarei lá para cobrir. Então, é isso, pessoal. Foi uma experiência incrível. Eu realizei o sonho da minha vida. Tem vídeos aqui no canal, para quem não viu ainda, sobre como foi esses 2 campeonatos. Daí no dia do Rafael Brandão Classic eu ainda fiz um guest posing, eu aproveitei que eu segurei e estou segurando o shape, né? Ainda estou mantendo uma dieta relativamente limpa. Eu pude participar, no dia do que era para ser o Brandão Classic, teve um campeonato de fisiculturismo de universitários aqui na minha cidade, na Faculdade de Educação Física, onde eu me formei, e aí eu fui convidado para fazer um guest posing lá, e aí ficou muito legal. Eu acredito que lá foi um dos shapes mais bonitos que eu pude apresentar, porque eu estava um pouco mais cheio, eu já não estava com a dieta tão restrita, então, mas eu estava bem condicionado, e aí juntou o condicionamento bom com o físico mais cheio. Eu acho que deu uma combinação muito boa. Fiquei muito feliz com o físico que eu apresentei nesse guest posing, que possivelmente seria o físico que eu apresentaria lá no Brandão Classic. Então é isso, pessoal. A minha temporada de competições se encerra esse ano. Eu vou agora cuidar do meu shape, cuidar da minha saúde, ficar mais tempo com a minha família, e eu espero voltar no final do ano que vem, em 2021 ou 2022. Vamos ver. Vamos deixar o corpo se acostumar de novo com os ritmos normais. Depois eu vou iniciar uma nova temporada de off aí, para ver o quanto dá para ganhar ainda. Eu tenho uma margem de uns 4 quilos para poder aumentar, para chegar no limite da categoria, que são 86 quilos. Então tem margem, dá para ganhar bastante peso ainda. E eu espero que vocês acompanhem isso aí e que isso motive vocês ainda mais, porque para mim foi muito difícil fazer isso, mas deu para fazer, e eu tenho certeza que você também pode.
Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus, feliz ano novo, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, permaneça focado, permaneça motivado, eu tenho certeza que essa pandemia vai passar e tudo vai voltar ao normal logo. Vamos torcer e orar por isso, para que o ano de 2021 seja ainda melhor. Um grande abraço, fiquem com Deus, eu sou o Hugo Abá e aqui é a Horsepower Pro, até a próxima.